Olá, sejam muito bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num drama dinástico simplesmente fascinante, registrado lá nos textos antigos de Segunda Crônicas. Imagina só o cenário. 3 gerações de uma mesma família. Um avô, o filho e o neto. São 3 reinados com finais completamente opostos. E o mais intrigante, tudo foi decidido inteiramente pelas escolhas morais de cada um e principalmente pela forma como eles lidaram com os próprios limites. E isso nos leva à grande questão que vamos explorar hoje. É algo bem profundo. Como será que o poder absoluto afeta diferentes líderes ao longo das gerações? A gente vai ver de perto a história de uma linhagem que viveu literalmente de tudo. Eles passaram por vitórias militares absolutas, depois por uma estabilidade super silenciosa e, no fim das contas, chegaram à ruína total. E por incrível que pareça, o resultado de cada governo não teve nada a ver com fatores externos ou falta de sorte. Foi tudo baseado na força ou na fraqueza do caráter de cada líder. Para entender isso melhor, as nossas fontes de hoje são os registros antigos de Segunda Crônicas, apoiados por comentários históricos bem precisos. E olha, esses textos não filtram a realidade de jeito nenhum. Eles nos entregam um retrato nu e cru de vitórias esmagadoras e falhas catastróficas. É, sem dúvida, um estudo de personagens marcado por contrastes inesquecíveis. Nossa jornada no tempo abrange 3 épocas bem distintas. A gente começa com o rei Uzias e os seus impressionantes e longos 52 anos no poder. É muito tempo. Depois, a gente passa pela estabilidade dos 16 anos de reinado do filho dele, Jotão. E, para fechar o ciclo, a gente termina no abismo absoluto dos 16 anos do neto, Acaz. São 3 eras e 3 posturas totalmente diferentes diante do poder. Vamos começar pela primeira parte, Uzias e a presunção, ou seja, o grande perigo daquele sucesso que chega cedo demais. Imagina só, receber as chaves de uma nação inteira com apenas 16 anos de idade. É surreal, né? A ascensão de Uzias foi simplesmente meteórica. Chegou num ponto em que ele parecia absolutamente imbatível. Ele construiu fortificações imponentes, inovou bastante nas práticas agrícolas e, como se não bastasse, ergueu um exército colossal. A gente está falando de mais de 300 mil homens, todos perfeitamente equipados. Os registros destacam que ele foi maravilhosamente ajudado a se tornar forte e a fama dele se espalhou tanto que chegou até as fronteiras do Egito. O cara literalmente tinha tudo nas mãos. Mas é aí que a história dá uma virada dramática. E a fonte exata da ruína de Uzias não foi um ataque surpresa de outra nação ou uma crise econômica devastadora. Nada disso. A raiz da queda dele foi o próprio orgulho, logo depois de ele se tornar tão poderoso. Acontece que aquele poder inquestionável acabou subindo a cabeça, acreditando que estava acima da lei e que nenhuma regra se aplicava a ele. Uzias decide simplesmente invadir o templo para queimar incenso sagrado no altar. E esse era um ato estritamente proibido para reis, exclusivo apenas da linhagem dos sacerdotes. Agora tenta imaginar a tensão absurda no ar quando 80 sacerdotes muito corajosos bloqueiam o caminho do homem mais poderoso e temido do país. Em vez de dar um passo atrás e reconhecer o erro, Uzias fica completamente cego de fúria. E é nesse exato instante de indignação e arrogância que a lepra irrompe na pele dele. O grande erro de Uzias, no fim das contas, foi esquecer a verdadeira fonte de todo o sucesso que ele teve. Ao tentar pegar para si um papel que não era dele, ele cometeu o que os estudiosos e historiadores definem como o pecado da presunção. Cruzar essa fronteira sagrada de forma tão arrogante teve um preço imediato e foi um preço implacável. É aquela velha máxima, né? O orgulho sempre precede a queda. E a ironia mais trágica dessa história toda é que o monarca glorioso, aquele mesmo que forçou a entrada no lugar mais sagrado da nação, acabou passando o resto dos seus dias completamente isolado. Ele teve que viver em uma casa separada por causa da lepra. Foi banido para sempre, não só do convívio com o público, mas do próprio templo que ele tentou dominar a todo custo. O contraste geracional aqui é gritante e nos mostra algo muito claro. Enquanto o pai, Uzias, violou os limites por puro orgulho e morreu no exílio, longe de toda a glória, o filho dele, Jotão, escolheu um caminho radicalmente oposto. Jotão optou por respeitar de forma estrita as fronteiras do que era permitido a ele. Isso garantiu um final de reinado cheio de honra e poder. Isso nos leva à parte 2 da nossa análise. Jotão e a firmeza no poder. O exemplo de um poder sem corrupção. O reinado do filho inaugurou um platô que a gente poderia chamar de silencioso, mas incrivelmente estável para a nação. Jotão foi coroado aos 25 anos e a maior vitória dele foi, sem dúvida, uma vitória interna. Ele simplesmente se recusou a repetir o erro fatal do pai.
Ele operou de forma meticulosa dentro dos limites dele. Em vez de invadir e profanar o que era sagrado, ele foi lá e construiu a porta superior do templo. No cenário político, ele fortaleceu a nação, derrotou os amonitas e garantiu não só tributos maciços, mas também uma paz militar muito importante. A gente ouve o tempo todo aquele clichê de que o poder corrompe inevitavelmente, certo? Mas a vida de Jotão é a prova de que isso não é uma regra absoluta. É totalmente possível alcançar o ápice do sucesso, ter um poder imenso nas mãos e ainda assim manter-se fiel aos próprios princípios sem se deixar corromper pela cadeira em que senta. Só que tem um detalhe bem complicado nessa era, uma dualidade que é até difícil de engolir. De um lado, a gente tinha a integridade pessoal e inabalável do rei, mantendo a bússola moral dele intacta. Mas do outro lado, a gente viu uma nação inteira mergulhada e super enraizada na corrupção e na idolatria. Ou seja, o líder andava na linha, mas a cultura ao redor dele continuava apodrecendo. E isso, infelizmente, pavimentou o caminho para o desastre que viria a seguir. E assim chegamos à parte 3, Acaz e a ruína total, a armadilha da idolatria e do desespero. É com o neto, Acaz, que a pouca estabilidade que ainda restava simplesmente desmorona de vez. Os registros históricos e os comentaristas concordam numa coisa. Esse reinado marca um dos pontos mais baixos, obscuros e sombrios de toda a longa história da dinastia de Davi. Uma escuridão total tomou conta de tudo. O colapso foi absoluto. Acaz não só jogou fora toda a herança espiritual da família dele, como adotou práticas que são simplesmente inconcebíveis. Ele chegou ao extremo absurdo de sacrificar os próprios filhos no Vale de Inom. Esse gigantesco buraco moral e estrutural resultou de forma bem rápida num desastre militar completo. O país foi brutalmente invadido, subjugado e dividido pelos exércitos da Síria e de Israel. 120 mil. É de cair o queixo, mas esse é o número exato de soldados de Judá mortos em um único dia de batalha. 120 mil vidas perdidas de forma instantânea e violenta. Tudo isso como consequência direta da rebelião e desse vácuo gigantesco de liderança que o rei Acaz deixou para trás. E olha, o desespero constante sempre gera decisões terríveis. Para tentar comprar a ajuda do rei da Assíria, o que o Acaz fez? Ele esvaziou todos os tesouros do palácio e também do próprio templo. Só que, na verdade, essa aliança virou uma armadilha política das piores. Os mercenários não trouxeram ajuda nenhuma. Eles simplesmente exigiram ainda mais riquezas e, em troca, devolveram só opressão e angústia, afundando a nação ainda mais no caos. E então a gente chega à atitude final, que talvez seja a mais chocante de todo esse relato histórico. Completamente cego pelo próprio fracasso e sem conseguir enxergar a verdadeira raiz dos problemas dele, Acaz tomou uma decisão drástica, daquelas que mudam a cara de uma capital inteira. No momento de delírio absoluto, ele começou a adorar os deuses de Damasco, ou seja, os deuses das nações que tinham acabado de derrotar o exército dele. Ele achou que a força vinha dali. Ele juntou e destruiu todos os utensílios sagrados e, num ato supremo de rebelião e de um desespero bem sombrio, ele simplesmente foi lá e trancou todas as portas do templo. Fechou tudo, interrompendo a história espiritual da própria nação. É realmente fascinante observar como a relação de cada uma dessas gerações com os limites, sejam eles morais ou físicos, acabou definindo o legado deles. Pensa bem. O avô, Uzias, ficou cego pelo orgulho e forçou a entrada pelas portas. O pai, Jotão, movido por integridade e muita firmeza, respeitou os espaços e construiu novas portas. E o neto, Acaz, totalmente consumido pelo caos e pelo desespero, simplesmente trancou as portas de vez. No fim das contas, a história é muito mais do que apenas datas antigas ou nomes super difíceis de pronunciar. Ela funciona como um espelho contínuo para a gente. Ela reflete aqueles desafios que são universais para todo mundo. Como a gente lida com a influência que tem sobre os outros, como a gente gerencia o perigo que o sucesso pode trazer e principalmente como aprendemos a respeitar os nossos próprios limites éticos e morais. E com isso fica uma reflexão final para a gente levar. Diante de cenários como o orgulho desmedido, a firmeza de princípios e a rebelião que só destrói, qual desses três caminhos para o poder deixa o legado mais honrado e que realmente dura? Fica aí um convite atemporal para todo mundo repensar o próprio conceito de força, de sucesso e, claro, de liderança. Muito obrigado por acompanharem esse estudo tão instigante até ao fim e até a próxima análise.